Olá, obrigado por voltar ao Voz Batista Brasil, um canal que tem por objetivo promover reflexões em torno do que acontece na denominação batista, no mundo evangélico, e na relação dos evangélicos em geral com o que acontece na vida pública no Brasil. Nesse vídeo nós continuamos uma reflexão em torno do que representa a eleição de Pascoal Piragini, ex-pastor da Primeira Igreja Batista de Curitiba, atualmente pastor interino da Primeira Igreja Batista de Niterói, no Rio de Janeiro, o que representa a sua eleição para a presidência da Convenção Batista Brasileira. Nesse vídeo eu gostaria de trazer a minha palavra em torno da visão chamada visão conservadora. E por que eu vou trazer essa palavra sobre a visão conservadora? Porque eu não tenho certeza absoluta, mas eu tenho a impressão que foi na última Assembleia em Foz do Iguaçu, foi portanto anterior a essa, na Assembleia em Foz do Iguaçu, mas eu não tenho certeza, que foi levado um planejamento estratégico da Convenção Batista Brasileira para ser aprovada em plenário. E nesse planejamento estratégico, lá no meio do planejamento, tinha uma expressão como que se tivesse escapado do controle. Tinha lá uma expressão de que uma estratégia da Convenção Batista Brasileira seria promover uma visão conservadora na denominação batista. E essa expressão ela estava entre aspas, e eu me lembro então de ter interpelado no plenário aquela razão, porque os batistas sempre foram plurais. Os batistas, quando eu digo sempre foram, predominantemente falando, digamos assim, mesmo tendo uma visão conservadora, a visão conservadora não era fundamentalista. Qual é a diferença? É que a visão fundamentalista ela exclui o pensamento diferente. A visão conservadora, que não é fundamentalista, ela tem um pouco mais de capacidade de convivência com o diferente. Então, no caso de visão conservadora no Brasil hoje, significa ter uma visão excludente, uma visão que quem pensa diferente é excluído. E eu me lembro que eu levantei essa questão no plenário, pastor Josué Salgado, então pastor da Igreja Memorial Batista de Brasília, também acompanhou na palavra, pastor Sócrates, diretor-geral do Conselho da Convenção Batista Brasileira, fez lá uma palavra como se não seria bem aquilo, enfim, porém ali nós tínhamos o primeiro sinal de que a política a ser adotada não era uma política de convivência pacífica entre os diferentes, mas era uma convivência de predominância, de hegemonia daquilo que se chama de visão conservadora. Sobre essa política da visão conservadora, talvez não seja possível falar nesse vídeo, mas é importante alguma palavra que eu quero dar sobre essa visão conservadora. Primeiramente, é importante que você que está me ouvindo entenda que palavras que classificam pessoas, elas não são virtuosas em si mesmas. Elas dependem do contexto no qual elas são utilizadas. Então, quando você diz que uma pessoa é conservadora, hoje no meio batista existe o senso comum, ou seja, uma percepção não aprofundada, que poderia até certo ponto ser chamada de uma visão preconceituosa, que entende que a palavra conservadora como adjetivo batista ou como adjetivo de um crente é uma palavra virtuosa. E quando você sai do senso comum e vai estudar o que significa ser conservador, você vai entender que em certas circunstâncias, e dependendo da aplicação, ser conservador pode ser uma coisa boa, no sentido de preservar saúde do indivíduo e da coletividade, mas também pode não ser uma coisa boa. Pode ser a manutenção
de interesse de um grupo em prejuízo em detrimento da maioria, por exemplo. Tá? Então, uma coisa é você dizer que é conservador na economia e ser, por exemplo, conservador na corporalidade, na ética da corporalidade. Então, o conservadorismo pode ser aplicado na economia, pode ser aplicado à política, pode ser aplicado à corporalidade, pode ser aplicado à ecologia. Em cada campo ele tem um significado diferente. Então, quando você diz assim, ser conservador na economia, seria hoje, veja como dá um nó na cabeça, mas preste bem atenção, seria como hoje ser um liberal na economia. A pessoa diz, mas como é possível você dizer que ser conservador significa o mesmo que ser liberal hoje na economia? É porque nós temos que remontar a história da palavra conservador. A palavra conservadora na economia significa conservar aquilo que é primitivo, aquilo que não tem a mão do Estado. Então, imagine, por exemplo, uma sociedade primitiva, onde as pessoas viviam em grupos pequenos, grupos familiares, grupos pequenos, não havia necessariamente o Estado legislando, regulando as relações entre as pessoas. Então, isso significava, por exemplo, que cada pessoa era livre e ela tinha que sair para batalhar a sua comida. Cada pessoa tinha que ir pescar, cada pessoa tinha que ir caçar, cada pessoa tinha que ir para a árvore colher a sua comida. Cada pessoa cuidava de si e, no máximo, da sua família. Isso era uma ideia da originalidade do ser humano, da raça humana. É uma coisa primitiva. Então, como não havia presença do Estado, cada família tinha que se defender. A ideia de você ter armas, porque você precisa defender o que é seu, porque você não vai contar com a presença de um Estado. Essa visão, portanto, de lutar pela sobrevivência, cada um lutando para si, você defender, você fazer a sua própria segurança, ter a sua arma e não a presença do Estado, por exemplo, e o fortalecimento da família. Quando vem o discurso do fortalecimento da família, num ponto de vista conservador e econômico, é a ideia de que, uma vez que não é o Estado que vai cuidar da saúde da sua família, uma vez que não é o Estado que vai cuidar da sua pessoa na velhice com a sua aposentadoria, você tem que se virar. Então você tem que ter uma família forte, uma família grande, para que quando você envelhecer, você tenha seus filhos para cuidar de você, porque você não tem um Estado. Você percebe a ideia do que é ser conservador do ponto de vista econômico? É aquilo que, por exemplo, Bolsonaro falava em fazer no Brasil, mas ele não tinha competência intelectual, nem competência emocional, nem competência política para fazer. E agora, quem acompanha o que está acontecendo na Argentina, e eu acompanho diariamente emissoras argentinas, o que o presidente está fazendo é justamente isso, desregular toda a economia do país, tirar o Estado da vida econômica do país e aí voltar ao primitivismo, que é a liberdade. O que ele quer dizer por liberdade? Liberdade é você cuidar da segurança da sua casa, liberdade é você batalhar pela sua comida, liberdade é você cuidar dos seus idosos, liberdade para eles é isso. Então isso é um estágio primitivo. Esse é um estágio primitivo. E aí nós temos uma coisa interessante, por quê? Porque no caso dos batistas, nós temos o princípio da consciência individual, nós temos o princípio teológico da salvação individual, e portanto a ênfase do individual vai para o campo do individualismo e perde a noção da coletividade. Isso é uma coisa primitiva. Isso é uma coisa que é mais ou menos como se você estivesse indo com um carro na estrada
a 100 por hora e resolvesse sair da quinta marcha e voltasse para a primeira. É isso que a extrema-direita, que esse extremo conservadorismo está tentando fazer. É pegar uma sociedade que já saiu daquele tempo primitivo, que era, abro aspas, cada um para si, Deus para todos, e nós sabemos que não é possível Deus ser para todos quando um é para si, porque isso é contrário à lógica do evangélico, que é uma lógica da preocupação com o outro, do bem-estar da coletividade. Então, essa ênfase na individualidade faz com que nós voltemos a um estágio primitivo. É como se você retornasse ao tempo que você tinha que matar o seu animal, você tinha que cuidar do seu animal, você tinha que fazer tudo sozinho com a sua família. Essa é a ideia do conservadorismo econômico. É você defender a liberdade individual, que vem numa linguagem bonitinha, que é liberdade, livre iniciativa. Né? Livre iniciativa. É o mercado, abro aspas, dominando sem a presença do Estado. Isso é uma coisa curiosa, porque quando você vai para o conservadorismo evangélico, religioso, ele defende essa economia, ele defende esse primitivismo na economia, cada um podendo fazer as coisas como deve, mas ele quer que na parte da corporalidade o Estado exerça controle. Então, do mesmo jeito que ele quer a total ausência do mercado na economia, por quê? Porque é no dinheiro que você exerce o poder na sociedade, quem tem mais patrimônio, quem tem mais dinheiro, tem mais poder. Quando chega na questão da corporalidade, eles querem a presença total. Então, na economia, nada de mercado. Mas no corpo, todo o mercado. Aliás, no corpo, todo o Estado. Ou seja, a defesa do conservadorismo é que o Estado controle com quem você se relaciona sexualmente, o Estado controle se você pode ou não pode se divorciar, o Estado controla se você pode ou não pode abortar. Então existe aí um nó na cabeça, porque o conservadorismo na economia é ausência total do Estado, e o conservadorismo na ética da corporalidade é a presença total do Estado. O indivíduo deixa de ter liberdade de como ele deve cuidar do seu corpo, quem vai dizer é o Estado. Se você pode se divorciar, se você pode abortar, se você pode se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo, é o Estado que vai dizer. Então, essa visão conservadora, que precisa ser melhor explicada e que eu vou ter que continuar num outro vídeo para o vídeo não ficar muito longe, essa é a visão que o presidente da Convenção Batista Brasileira, Pastor Pascoal Piragini, ele representa quando ele se define como conservador, quando ele define que a sociedade deve ser conservadora, é essa ideia. Economia livre, corpo controlado. Basicamente vai por aí, e nós vamos continuar a respeito dessa reflexão no próximo vídeo. Espero que você curta, espero que você deixe o seu comentário, principalmente se você discordar, diga o que você pensa, escreve o que você pensa e a gente continua o nosso diálogo.